Aí galera, vou soltar um vídeo aí exclusivo para o Instagram, beleza? Curte lá, segue, beleza? E também quem puder se inscrever aí no canal do YouTube aí, Mengão Santana, para dar aquela força lá, aquele like lá, massa, beleza? Eu agradeço, galera. Vou soltar o vídeo para vocês aí, hein? Entrevista massa com o Felipe Luiz aí. Vai nessa. Se conquistar título, seja nacional ou continental, para qualquer jogador já é especial, imagina quando é para o seu próprio time e você muda a sua vida para isso. A gente vai conversar aqui com o Felipe Luiz. Felipe, acho que obrigada primeiro por participar com a gente. E eu acho que algo que representa muito bem isso que eu falei agora foi o seu choro depois daquele jogo da Libertadores. Agora, passado um tempinho, já dá para realizar o que eram aquelas lágrimas, o que elas representavam, qual era o sentimento? Pois é, muita emoção, né? Muita emoção no momento só, muita tensão do jogo. O jogo foi ruim, não fizemos um bom jogo, eu também não fiz um bom jogo e aquela tensão toda a vida daquele momento aí, de repente, em 2 minutos, virar aquele jogo e saber que fizemos história, que escrevemos o nome na história do Flamengo, então tudo veio muito rápido e aí molha os olhos, assim, né? Mas é muito legal, muito emocionante mesmo, porque a gente nunca sabe se as decisões na nossa vida que a gente toma, se são as corretas, se realmente deveria ter tomado essa decisão ou não, mas pô, em 5 meses aqui, conquistar os 2 títulos mais importantes, fazer história no clube daí ficou fácil saber, né, se foi a decisão correta ou não, mas não trocaria por nada nunca no mundo que eu vivi aqui, por isso eu sou o homem mais feliz da face da terra. Sabe que eu pensei que se eu for conversar com o Felipe Luiz, eu vou fazer essa pergunta em relação ao seu avô, porque você falou, eu prometi para ele que eu ia jogar no Flamengo, mas você prometeu jogar, você não prometeu o título. Quero saber se depois da conquista do título você já se pegou em algum momento conversando com ele. Não, é assim, quando somos pequenos, a gente, né, nem jogadores somos, então a gente primeiro, um dia eu vou jogar no Flamengo. Então você promete assim, faz essas promessas para todo mundo, jogar no Maracanã pelo Flamengo, vestir a camisa do Mengão e tal. Claro, conforme você vai sendo profissional, você vai entendendo que muitos jogadores jogaram no Flamengo e vão falar, eu joguei uma vez no Flamengo, e aí? E qual é o problema? Muita gente jogou no Flamengo. Quantos jogadores já vestiram a camisa do Flamengo? 30 mil? Não sei. Muitos jogadores. Mas quantos ganharam títulos com o Flamengo? Quantos foram campeões da Libertadores? 60. Então isso realmente é o que deixa o nome na história. Então, quando acabou o jogo, eu fui no ônibus, de caminho no aeroporto e tal, aí você encosta a cabeça e você fica pensando, poxa vida, aquela vez, aquele cara, o meu tio que me deu a carteira, o meu avô que agora está no céu, todas as coisas que eu pensei um dia na vida, consegui realizar. Então, vai passando, quando você vai esfriando, vai passando esse filme na cabeça e é até emocionante quando a gente ia no trio elétrico, via todas aquelas pessoas ali pulando e comemorando de alegria e tu fala, pô, eu fiz parte desse grupo que ganhou e tá dando essa alegria para essas pessoas. Então, por isso que é tão emocionante. Mas você já se pegou em algum momento assim, falando com ele, assim, olha, conquistei, obrigada? Não, assim não, né? Às vezes quando eu, na cama, eu faço uma oração, uma coisa assim, até lembro, mas tenho muitas saudades do meu avô, né? Obviamente que faleceu de uma maneira que ninguém gosta, de câncer, né? Então, uma maneira me marcou muito, sabe? Eu sofri muito com a morte dele do jeito que foi. Então, por isso que eu acho que esse pessoal, e justo também no ano que faleceram os meninos aí no ninho, tudo isso aí tem uma explicação, né? Eu acredito no algo a mais e tenho certeza que ele está lá em cima olhando por mim. Você falou da carreata, eu conversei com algumas pessoas sobre você na carreata, assim, você descreveu exatamente a postura que eu falei de você, porque vida de jornalista não é fácil, eu acompanho a carreata inteira, porém no chão, na frente do trio. Então eu olhava para vocês o tempo inteiro, e aí a gente via um Gabigol bem do estilo dele, todo, né, cantando, gritando, dançando, e a imagem que vem na minha cabeça sua é você ali parado, olhando a maior parte do tempo para aquela multidão, segurando no ferro e meio paralisado mesmo, meio, sabe, sem acreditar muito no que estava acontecendo. Foi muito a imagem que você me passou, de perplexo, assim, com toda a situação. Foi. Se você vê as do Atlético de Madrid, eu sou anti-celebração, anti-comemoração. Eu gosto de ficar passar desapercebido, eu fico lá atrás, escondido, olhando. Não gravo nada porque eu gosto de ver com os olhos, né? Porque às vezes a gente grava e esquece de olhar. E aí aconteceu isso muitas vezes na minha vida. Só que como foram 4 horas, até dava para ter gravado mais. mas eu realmente fiquei assim, eu falei, pô,
é o meu time do coração, eu vou viver como um torcedor. Então eu até comemorei muito mais do que eu comemoro em outros lugares, que eu comemorava em outros lugares. Mas aquilo me chocou, sabe? Ver aquelas pessoas, se tivesse do lado do torcedor, eu ia estar sofrendo muito, ia estar ali com raiva, né? Todo mundo me empurrando, molhando, jogando. O pessoal estava descalço, passando nas poças d'água, eu falo, meu Deus do céu. E aí era só alegria, era todo mundo se abraçando e cantando, e as mesmas músicas. Então aquilo ali foi um choque para mim, eu nunca esperava que fosse assim. Nunca, na minha vida eu imaginava que fosse essa loucura, a torcida do Flamengo, essa emoção toda, essa paixão pelo clube. Então eu vivi muito, eu tenho a imagem gravada na minha cabeça e vai ficar pro resto da minha vida, eu nunca vou esquecer desse momento. Sabe que logo depois da carreata, chamou a atenção uma postagem sua nas redes sociais que acho que talvez não deveria nem chamar, que deveria ser a atitude normal de jogador, mas você tem um tipo de postura que chama muito a nossa atenção nesse sentido. E eu recebi essa foto em vários lugares, a postagem em vários lugares, que foi que você fez do René e do Rodinei. Foi logo depois da carreata, todo mundo começa só a falar da carreata, e você tira esse tempo importante para agradecer dois caras que são reservas, mas que certamente são importantes no elenco. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua postura, o quanto que isso é fundamental, você imagina, com a sua experiência, para você trazer dentro do grupo, e o quanto que para você isso é natural e talvez tenha te chocado tanta repercussão? Não, é que assim, eu passei pelo outro lado, né? Eu já fiquei no banco e a sensação de, às vezes, que você não fez parte, né? Porque você não jogou a final ou coisas assim. Então eu passei pelo outro lado também de ter um titular que não me desse muito carinho, ou não me desse atenção, ou que não reconhecesse o meu trabalho, porque claro, eu era reserva por opção do técnico, não porque eu queria ser reserva. E o René, ele ganhou o melhor lateral esquerdo do Brasil ano passado. Então, realmente, se você for olhar, o que o René fez para ser meu reserva? Nada, ele fez excelentes jogos, ele merece ter jogado tanto como eu. Eu estava lá no jogo e eu sabia, e eu estava mais preocupado por ele, né, pelo que ele estava sentindo, por aquela sensação que eu uma vez senti. Fiquei com aquilo na comemoração também, então eu falei, poxa, eu vou reconhecer o Rodinei, é um outro caso, ele é um cara super espontâneo e é da lateral direita, né? Mas os dois, né? Desde que eu cheguei aqui, os dois, eu nem conhecia o Rodinei, e quando eu cheguei, o Rodinei já tinha me mandado mensagem no celular, falando, pô, bem-vindo, você vai vir aqui, vai ajudar a gente, não sei o quê, então, pô, é muito legal. O René, em todo momento que eu cheguei aqui, ele me ajudou, ele me deu conselhos sobre os laterais, os pontas que eu ia jogar, que são rápidos, como defender, como foi no jogo que ele já tinha jogado, o que ia acontecer nos jogos, quando a gente ia jogar fora de casa. Então, um cara que está concorrendo à posição, muitas vezes, quer ser egoísta e não quer ajudar. E ele não, sempre me ajudou. Então aí eu acho que, falei, pô, tava aqui em casa, falei, vou, né, botar uma mensagem porque eles merecem, porque eles são pessoas boas e porque, como eu falei, eles colocaram o ego de lado para ajudar o time. E esse tipo de gente faz o time ser campeão. Isso traduz muito o que é o grupo, né? Esse tipo de gente vai ser campeão, é campeão por vários motivos que não especificamente por dentro de campo. Você acha que talvez esse aí é o melhor grupo, tá entre os melhores grupos que você já jogou? Porque você já jogou em grandes grupos, mas de pessoas, de união. Ah, sim. Primeiro aqui, a maioria somos brasileiros, né? Então, em todos os outros lugares que eu passei, eram muitas culturas diferentes, de países diferentes, acaba que sim, muito bom grupo, muito bom, bem unido, mas não é essa loucura que aqui no vestiário. Aqui nós temos só o Berril, o Pires e o Arrascaeta, então, que são estrangeiros. O resto, todos somos brasileiros e acaba que nunca senti esse ego, essa vaidade, essa coisa assim de um falando mal do outro, ao contrário, que a gente fala na cara e é demais até, porque todo mundo fala na cara. Então é um grupo muito bom e dava para notar, sabe, um grupo de homens realmente que estava lutando pelo mesmo objetivo, não tinha nenhum tipo de picuinha no vestiário, nada. Então por isso que eu acho que foi o melhor grupo que eu trabalhei. Você também, nessa onda das postagens do Gabigol, você agradece a ele os 2 gols, né? Agradece pelo título. E a sensação é que aquela ali é mais uma postagem até de torcedor do que jogador. Porque, obviamente, você contribuiu para o título também. Mas você coloca obrigado, aí você põe moleque folgado, né? Ele é folgado. Não, o Gabi tem uma maneira de ser também que ele é assim, ele é transparente. O que a gente vê no campo é ele naturalmente, é ele na vida. É um menino muito bom, tem muito coração excelente e a gente deu vários conselhos assim de coisas que eu acho que ele deveria ter mudado ou não. E ele muda, ele escuta, ele quer melhorar, ele quer ser um cara importante no futebol. Esse é o primeiro passo que ele vai fazer para ele já deslanchou, já é o Gabi, já é todo mundo, mas que ele possa ser ainda mais do que ele é hoje, né? Mas eu falei para ele e eu falei para todos os outros jogadores que falaram desse post meu,
quem me deu um título, quem participou de um título meu, eu não esqueço nunca mais na minha vida. Então, aconteceu na Copa América, agora, que aconteceu no Atlético de Madrid, o Diego Costa me deu títulos, o Davi Villa, e eu vou falar em nome de todos os jogadores, né? Então, eu botei o Gabigol, porque ele me deu 2 gols no último minuto, que nos deu o título. Mas aí, vamos dizer, o Arão me falou, pô, você botou do Gabi, e eu falei, mas é você também. Eu nunca mais vou esquecer o Arão na minha vida, eu nunca mais vou esquecer o Gerson, o Rafinha, o Rodrigo, o Paulo, o Diego, todos, os caras que me deram um título, os caras que estão num grupo, para mim, eles marcaram no meu coração, para sempre. Então, por isso que eu falo, sou agradecido sempre. Eu também falei do Everton Cebolinha, né, uns meses atrás, porque me deu um título, e um cara que me deu um título, pra mim ele é intocável. Ninguém vai poder falar mal nunca. E você é muito esse cara, né, assim, a sensação que a gente passa, esse cara que abraça, que chega junto, que fala quando tem que dizer e que passa essa sensação grande de que você, em 5 meses no Flamengo, tu já tomou uma posição de líder e de experiência. Eu não me lembro o jogo exatamente, que eu tava no campo há pouco tempo, o Bruno Henrique caiu em cima da área, fez um sinal pro Jesus como se fosse mudar, como se fosse pedir pra sair, o Flamengo tava ganhando. Você olha pra ele e você diz... Não vai sair não, dá pra você ficar? Vamos ficar. E você vira pro Jesus e fala, olha, ele vai ficar, sabe? E aí ele vai e fica, assim, né? E naquela mesma jogada deu o gol do Gabi aí, deu 3-1, aí ele ficou. Porque o Bruno é um cara que cria muito perigo, é muito bom ter ele no campo. O cara que vai defender o Bruno tem que dar 3 metros pra ele, então ele dá muito pra gente. Ele talvez não sabe o quanto ele dá pra gente, né? Assim, de quanto ele oferece pro time na parte ofensiva. Mas todo mundo tem um tipo de liderança diferente. A liderança técnica tem a liderança natural do jogador. Eu não me considero um capitão, eu não me considero um líder. Ir lá e falar para o grupo e motivar o grupo. Eu sou mais silencioso, eu vou falando as coisas que eu acho que tem que melhorar, as coisas que precisam mudar e falo sempre no momento que tem que falar. Eu não vou para casa com nada na cabeça por falar. Isso tudo faz com que as coisas andem, porque tem líderes diferentes, né? O Diego, por exemplo, é um líder nato. Ele sabe transmitir, ele sabe falar e motivar os jogadores. Existe o Everton Ribeiro, que é um líder dentro do campo, que ele pega a bola, ele chama o jogo, a responsabilidade, então ele é um líder técnico. Então tem vários tipos e eu me considero um deles, mas não para ser capitão do time. A gente está falando desse time, está falando de capitão, se eu pensar no comandante mesmo, eu acho que a gente sente um momento com essa coisa de se o Jesus vai continuar, se não vai continuar, um certo desespero até, assim. E de todos os lados, assim, eu vejo os jogadores falando, o Pablo Maria esses dias disse que o Flamengo não seria o mesmo Flamengo, mesmo com todas essas peças, se não fosse o Jesus. Você acha que é um desespero que tem fundamento e é exatamente esse o sentimento? Ele é peça fundamental nisso tudo? Assim, ele é o diretor da orquestra, né? Ele é o cara que comanda tudo e o cara que faz com que a gente jogue do jeito que a gente está jogando. Ele organizou o time, ele sabe usar, que jogador usar, em que momento usar, ele sabe quando poupar ou quando não. E a gente ama ele, então é muito difícil o jogador comprar a ideia do técnico, gostar do técnico, estar feliz com todas as decisões que ele toma. Por isso que a gente acha que seria muito importante para ele ficar. Agora, o Flamengo não pode ser refém nem de treinador e nem de nenhum jogador. Temos que saber que não tem ninguém imprescindível no futebol, que todo mundo é substituível hoje em dia, né? Que ele é muito importante, com certeza. Eu faria o esforço do mundo para manter ele aqui. Mas se acontecer de que ele não queira ficar, ou que os caminhos têm que separar, o Flamengo tem que estar preparado para substituir e sabendo que o Flamengo não é refém de ninguém, não tem ninguém mais importante do que o Flamengo. Sabendo isso aí, agora, que ele é o mister, ele é o nosso mister e a estátua dele tem que estar lá daqui a pouco. Hoje o Flamengo está preparado, se precisar, para substituir? Assim, hoje não, mas porque vai ter um Mundial pela frente, é pouco tempo e tudo mais, mas assim, com o tempo, devidamente, você planeja a temporada que vem, ou planeja daqui a 2 anos e tal, você sabendo, tem tempo, né, de preparar e de fazer todo mundo entender e ver que perfil buscar e de jogadores e de treinador e tudo mais. Mas tendo já essa filosofia que é o Flamengo hoje. Claro que dá para todo mundo, é substituível, né, como eu falei. Então, mas hoje não temos tempo, até o Mundial nós precisamos dele. Falando de Mundial, então, aliás, você tinha dito que tinha mandado mensagem pro Alisson falando para ele que vai contar. Ele respondeu, falou que vai dar, não vai fechar tanto gol para dar uma aliviada. Não, ele é muito meu amigo, né? O Alisson é um cara que eu amo muito. Aquelas amizades do futebol que são poucas, a gente conta nos dedos das mãos, todas elas que ficam, né, pro resto da nossa vida, mas o Alisson é uma delas. Tanto o Alisson como o Muriel, o irmão dele, que é uma família excelente e a gente conversa muito e
E uma delas é, vou encontrar o Alisson na final do Mundial, é uma coisa absurda, impensável, né? Pelo Flamengo e ele no Liverpool. 2 anos atrás, impensável. O Real Madrid ganhava todas as Champions seguidas, eu estava no Atlético, como é que nós vamos se encontrar na final do Mundial? Nunca. Ele estava na Roma e 2 anos depois nós vamos se ver na final do Mundial, ele no Liverpool e eu no Flamengo. Então, a história quis assim, ele é um cara iluminado, eu também me considero um cara iluminado. Vamos ver quem leva essa glória aí, mas seria muito divertido. Eu faria um outdoor se eu fizesse um gol no Alisson aí na final do Mundial. Será que dá, hein? Porque a gente ouve todo mundo, você, por exemplo, o Rafinha, que é um cara que tem experiência de Europa, vocês são claros e taxativos. É um nível diferente. É um time que é um time europeu, ainda não dá para, ainda mais que foi campeão da Champions, ainda não dá para colocar no mesmo pacote, no mesmo nível do que os times aqui da América do Sul. Mas pelo que o Flamengo está apresentando, a gente sabe que futebol, no fim, dentro de campo tudo pode acontecer. Você acha que dá para encarar ali o Mané, Firmino, Salah, esse trio aí? Sabendo a realidade, que eles são superiores, e não tem nada de errado falar isso, né? Não tem nada, não é também ser humilde, não é nada disso, é a realidade. Eles são superiores, eles são melhores que nós. Sabendo isso, reconhecendo isso, e um jogo de 90 minutos, tudo pode acontecer com as nossas armas, com as nossas táticas, com a nossa estratégia de jogo, podemos ganhar o jogo, podemos. Que vai ter que ser um dia perfeito pra gente e ruim pra eles. Como você falou, Salah, Mané e Firmino vão ter que estar menos inspirados, a gente vai ter que ser um jogo assim, ó, sem erros, dá pra ganhar. Agora que é muito difícil, o favoritismo todo deles, eles mesmos sabem disso, por mais que eles vão falar talvez que não, que o Flamengo está bem e tudo mais, eles sabem disso, internamente eles acreditam assim. Então, com os pés no chão, sabendo que é um jogo 90 minutos, tudo pode acontecer, já aconteceu outras vezes, a gente vai poder fazer um grande jogo, mas vamos, como eu falei, com os pés no chão, reconhecendo primeiro que eles são melhores que a gente. Você bateu na trave 2 vezes para conquistar um continente, né? Na Champions. E aí você chega aqui no Brasil e em 5 meses você já consegue conquistar um continente. Óbvio que dentro de cada um das suas realidades. Isso preenche um pouco talvez o seu desejo de conquistar, além de um título nacional por clube, assim, conquistar realmente um título importante. Você acha que conquistar a Libertadores tira um pouco, não digo que tira a mágoa, porque cada derrota, vitória tem um peso fundamental. Mas se tornou diferente essa conquista para você pelo que você já passou no seu passado? Não. É uma nova etapa, uma nova fase. Eu não sinto nada de que me tirou quando eu perdi as 2 Champions, né? Que eu perdi. Eu ganhei 2 Europa Leagues pelo Atlético, que é como a Sul-Americana aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Um título grande, enorme, de muita expressão. Mas o que acho que a obsessão é o torneio, é o troféu. É aquela taça da Champions, aquela que todo mundo se imagina um dia levantando, ter uma foto com aquele troféu maravilhoso, ou com o troféu da Copa do Mundo, por exemplo, e eu não tenho, entendeu? Eu tive a oportunidade, tenho 2 troféus da Europa League em casa, mas não tenho a Champions. E tenho a Libertadores, que é outra coisa, é o maior da América do Sul, com certeza, é o maior, pouca gente conseguiu ganhar, é um título muito difícil, todo ano fica mais difícil conquistar, mas não é a Champions. E nunca, é por isso que eu falo, eu não vou desistir nunca de ganhar a Champions, se não for como jogador, vou tentar como técnico, vou tentar até o último dia da minha vida pegar aquele troféu e bater uma foto com ele. Que vai ser possível ou não, eu não sei, agora que eu vou tentar, eu vou, mas como você falou, a Libertadores, ela significa muito para mim porque foi com o Flamengo, tá entendendo? Foi conquistar esse título depois de 38 anos, sendo flamenguista, significa muito para mim. Não é a Champions. Não é e nunca vai ser. Você está falando de significar muito para você, porque você é flamenguista e tal. A gente vai fazer uma brincadeira aqui rapidinho com você, que é assim, é um bate-bola bem rapidinho. A gente já sabe que você é quase que fundador ali de uma torcida do Flamengo, então a gente quer confirmar se você é um flanático mesmo. Ok. Então eu vou fazer algumas perguntas e aí são respostas mais rapidinhas, já. Vou ir mal. Não vou fazer nenhuma pergunta sobre história, porque a gente não vai te colocar numa situação complicada. É mais sobre você e sua paixão pelo Flamengo. Ok. Ser Flamengo Ser Flamengo é uma religião. Ser Flamengo é uma religião. O que precisa ter para vestir essa camisa? Eu poderia falar raça, poderia falar... mas eu acho que o que precisa ter é respeito pelo escudo para vestir essa camisa. Precisa ter respeito pelo Flamengo. Qual título você se lembra que você mais comemorou como torcedor? O gol do Pet.
do Carioca. Alguma loucura como torcedor você acha que você fez, assim, enfim, de comprar alguma coisa, de ir em algum lugar, de ver algum jogo? Não, eu lembro que tava frio na época lá em Santa Catarina, no gol do Pet, eu pulei na piscina. A piscina tava fria. É isso aí, só. Mas eu nunca fui assim muito fanático, né, como torcedor. Tive uma fase ali, quando eu estava no Figueirense, de ser fanático pelo Flamengo. Na época que até o Flamengo estava jogando um torneio que eu não lembro o nome, não sei se era a Copa dos Campeões, uma coisa assim. Eu torci muito, muito pelo Flamengo. E assim, de discutir com alguns companheiros do Figueira lá, que eles eram de outros times e tudo mais. Isso aí, é a única coisa assim que eu fui fanático, mas nunca fui um cara muito de expor as emoções assim para fora. Seu jogador favorito que já vestiu essa camisa? A Tirso. A Tirso? A Tirso. Esse era meu jogador favorito quando eu era pequeno, né? Adorava como ele jogava, o jeito que ele levava a bola, como a agressividade que ele tinha com a bola no pé, a verticalidade que ele tinha. E depois ele comprava o jogo, um lateral esquerdo que compra o jogo e faz tudo sozinho. Isso ficou marcado para mim. Então, para mim, ele era o número 1. Qual a diferença de jogar pelo seu clube do coração? É muito diferente porque também pela minha idade, né? Hoje eu tô aqui já tendo um respeito e reconhecimento no futebol mundial. Hoje eu jogo com o sentimento de conquistar para encher a minha carreira, né? De jogar pela torcida, de jogar pelo Flamengo, não para ser um jogador, não para ter que demonstrar que eu sou bom jogador, para nada. Eu jogo para ajudar o Flamengo e não para ajudar o Felipe. Essa é um pouco a diferença. Música favorita da torcida? Aquela do Vai começar a festa. Essa aí. Dale, dale, dale. Essa. Essa. Complete a frase. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Nem vai ser sempre Flamengo. Melhor. Então, Felipe, pra gente encerrar e chegar ao fim aqui da nossa entrevista, 2 coisinhas. A primeira, como é que você espera ser visto pelo torcedor daqui a um tempo, assim? O que você espera que o torcedor do Flamengo lembre do Felipe Luiz? Como? De que maneira? Então, eu não sei, já falei em outras ocasiões, assim, eu não gosto de ser protagonista, né? Eu não gosto, por exemplo, eu não gostaria de ser o Gabigol na final. Não mesmo, juro. Não, sei que é inevitável, né? Às vezes o cara, que nem ele fez o gol e vai ser o ídolo e tá na pele de muitos torcedores. Eu, ao contrário, eu gosto de passar desapercebido, mas eu gostaria que eles lembrassem de um cara que respeitou o Flamengo, um cara que veio aqui, colocou o Flamengo em primeiro lugar, respeitou a instituição, deu um exemplo para as crianças, fala, pô, esse cara era um cara sério e que deu um exemplo que ficou marcado. Isso era o que eu gostaria de ser lembrado, não um cara que só jogava bem, ou que só fazia gols, ou que só dava passes, senão isso, o respeito e o exemplo que ficou fora do campo. Agora sim, pra gente encerrar, a gente sabe que você é um cara super educado, fala palavrão em momento, não fala palavrão praticamente, mas se a gente tivesse dizer que esse título agora cada um jogador tem uma marca, a gente vê o Bruno Henrique, por exemplo, com a célebre frase dele de Flamengo está em outro patamar. Mas o Felipe Luiz também tem a frase dele, que era a única hora que a gente escutava a sua voz na carreata. É isso. Então, pra gente encerrar, qual é a frase do Felipe Luiz? Tá Pode. liberado falar palavrão nesse momento? Pode. Qual é a frase do Felipe Luiz depois desse título do Flamengo? Então, peraí. É que assim, eu não falo palavrão quase nunca, mas, pô, não tem como aguentar. Em Porto Alegre, num jogo tão difícil como foi, e chega no vestiário com o time todo poupado, né? Os jogadores que quase não jogam nunca jogaram e correram com 1 a menos, 15 minutos e seguraram aquele resultado, escapou, não teve jeito, né? Que time do caralho, não teve jeito aí. Então ficou isso aí, foi marcante. E é ou não é? É um time incrível. Que orgulho desse time, que orgulho. Por isso que todo mundo aí pintando o cabelo, fazendo um monte de coisa, né? E você, não vai arriscar nada? Vou descolorir um pouquinho, tá faltando. Os caras estão pegando no pé aí, vamos ver se eu... Tá planejando? Vamos ver se eu consigo criar coragem, vamos ver. Obrigada, Felipe, Obrigado. Parabéns pelo título, parabéns por tudo e tem um Mundial aí pela frente, né? Vamos Quem tentar. sabe mais um aí pra Vamos comemorar. tentar.